Boa noite, meus irmãos. Senhor, por meio da sua graça, da sua bondade, misericórdia e amor, continue sustentando e fortalecendo as nossas vidas. Muito bom estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos. E eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 3. Do versículo 20 ao versículo de número 30, Marcos, capítulo 3, do versículo 20 ao versículo de número 30. E eu gostaria que você acompanhasse, mas antes da gente ler a palavra do Senhor, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso amado, bendito e gracioso Pai, nós queremos te louvar por mais esse dia, início de uma nova semana, agradecer ao Senhor pela semana que se findou, por cada uma das bênçãos que o Senhor derramou na vida e na nossa família. Nós queremos também suplicar por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que estão internados, aqueles que foram diagnosticados com Covid-19, pelas famílias enlutadas. Queremos suplicar a Deus por cada um deles, pelos seus familiares. Mas também queremos pedir ao Senhor a iluminação do Deus Espírito, que agora iremos estudar a Tua Palavra. Fale ao nosso coração. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, o texto que nós vamos meditar hoje é Marcos 3, do versículo 20 ao versículo de número 30. Acompanhe aqui a leitura. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Agora, meus irmãos, vejam que o Senhor Jesus Cristo, ele teve um dia cheio de atividades. Em meio a todas as atividades que o Senhor Jesus Cristo executou, nós temos uma aí a partir do versículo de número 13, que ele vai escolher 12 entre a multidão para segui-lo. Esses 12 estão aí do versículo 16 ao versículo de número 19. Como já havia falado aos irmãos em uma outra ocasião, ele coloca aqui Simão Pedro, como o primeiro, isso de forma proposital. E os irmãos podem analisar isso nos evangelhos, que sempre quando vai listar os apóstolos, Pedro está em primeiro. Isso de forma proposital, porque Pedro iria liderar a igreja após a ascensão de Cristo.
E aí ele vai citar do versículo 16 ao 19. Um dia cheio de atividades, é normal a gente querer ir para casa, descansar, pois foi um dia muito atípico. Porém, o Senhor Jesus Cristo vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai para casa na companhia dos seus discípulos. Porém, a multidão que ali estava vai de novo procurá-lo. Veja aí no versículo de número 20. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Veja que o Senhor Jesus Cristo, juntamente com os discípulos, eles estavam ali, juntos à multidão, atendendo aquelas pessoas que eles nem tinham tempo para comer. E isso também vai ser mencionado lá no Evangelho de João. Veja lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31, onde relata o diálogo de Cristo com a mulher samaritana. João 4, do 31 ao 34. Os discípulos tinham ido à cidade, voltaram, encontraram Cristo conversando com a mulher samaritana, não perguntaram nada. E aí nos diz, versículo 31 de João 4. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos aos outros: Teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja que o Senhor Jesus Cristo nem sempre ele estava preocupado com a comida. Logo porque ele deixa bem claro aos discípulos que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai. Mas não era só Cristo que estava envolvido naquele episódio, tinha também os discípulos. Então, voltando para o texto, nós vamos ver que os parentes de Jesus têm conhecimento do que está acontecendo. Cristo não tem nem tempo para comer, versículos 21. E quando os parentes de Jesus ouviram isto que ele está trabalhando tanto que nem reserva tempo para comer, saíram para o prender. Veja, agora a família quer prender Jesus porque estavam dizendo: ele está fora de si. Isso não é normal. Ele está fora de si. Como é que ele está trabalhando tanto que nem tem tempo para comer? Mas veja também que no Evangelho de João, capítulo 5, quando vai falar aí dessa questão de trabalhar e que Cristo estava trabalhando tanto, nem tempo para comer, João capítulo 5, versículo de número 17, ele deixa bem claro: mas ele lhes diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então veja que Jesus Cristo, ele sempre estava preocupado em fazer a vontade do Pai, e a semelhança do Pai que trabalhava tanto, ele também estava ali envolvido. A família não vai conseguir prender o Senhor Jesus Cristo, porque isso não é registrado nas Escrituras, então certamente eles não lograram êxito. Cristo agora vai ter que lidar com outra situação. Primeiro ele lidou muito bem com a multidão que veio procurá-lo, ele deu a devida atenção, ele vai lidar com essa situação dos familiares, dos parentes querendo prendê-lo, mas agora há um outro problema. São os escribas. Os escribas que surgem diante do Senhor Jesus Cristo, e não somente aqui. Você vai encontrar nos evangelhos escribas, os fariseus, os saduceus, eles procurando alguma situação para ter com que acusar o Senhor Jesus Cristo. Os escribas vão proferir aqui palavras incabíveis, palavras que vai culminar no pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então veja o que os escribas vão dizer, versículo 22. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Os escribas,
surgiram desde os dias de Esdras. Esdras foi um excelente escriba, mas eles tiveram contato com a lei, principalmente com os livros de Moisés, escritos dos profetas. Eles tinham conhecimento de tudo aquilo que havia na palavra de Deus. De tanto eles copiarem, de tanto eles escreverem, eles acabaram memorizando cada parte das escrituras do Antigo Testamento. Porém, esses escribas agora, eles estão juntamente com os fariseus e saduceus se opondo. Já os fariseus, os saduceus, possivelmente surgiram nos dias entre Malaquias e o profeta João Batista. E eles estão agora se opondo a Cristo. Os escribas vão dizer que Cristo está fazendo aquilo por causa do maioral dos demônios que habita nele. Quanto a Beelzebul, essa expressão aqui você vai encontrar no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 1, para você entender o que seja Beelzebul. 2 Reis, capítulo 1, versículo 2 e 3 diz: E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-zebub, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita: Dispõe-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para irdes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Então, Beelzebul, o Baal-zebub, era o deus dos filisteus, Deus Ecrom, Deus de Ecrom. Era conhecido no meio judaico como o Deus das moscas. E agora os escribas estão dizendo que Cristo está possesso de Beelzebul, desse espírito maligno, desse Deus pagão, Deus dos filisteus. Ao fazer isso, os escribas estavam deixando de lado duas oportunidades acerca de Cristo, porque na verdade eles teriam aqui três alternativas. A primeira, dizer e aceitar que Jesus Cristo é Deus, o que eles não fizeram. Segunda, que o Senhor Jesus Cristo de fato estava realizando milagres e prodígios pelo poder do Espírito Santo e que ele não era um charlatão. Terceiro, que ele não estava possesso de um espírito maligno. Mas foi exatamente o contrário. Veja que eles tiveram momentos em que ouviram e viram que de fato Jesus Cristo era Deus. Por exemplo, vamos em João capítulo 5, versículo 18, João 5, 18, Cristo acabara de curar um paralítico. E no versículo 18 de João 5 nós temos: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Também nós temos lá em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao versículo, Marcos 2, versículo 1 ao versículo de número 12, em que Cristo vai curar um paralítico. E no versículo 5 de Marcos 2 nós temos: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo de número 7. Por que fala ele deste modo? Os escribas: Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Então Jesus vai dizer, versículo 9, qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Então veja que os escribas não aceitavam o fato de que o Senhor Jesus Cristo era Deus, ele é Deus. A outra situação é que eles tentaram de todas as maneiras fazer com que Jesus se passasse como um charlatão, o que não era possível. Veja, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 9, João capítulo 9,
do versículo 13 a seguir, mas antes do versículo 13 até o versículo 21, veja o versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Então ali todas as pessoas conheciam aquele homem. Versículo 8. Então os vizinhos que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam a ele, outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram apertos os olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, disse: vai ao tanque Siloé e lava-te. Então fui, lavei e me estou vendo. Aí eles então vão até aos fariseus, levaram aquele homem aos fariseus, versículo de número 13. Os fariseus então vão procurar aquele homem que era cego. E no versículo 16 eles vão afirmar: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E aí no versículo de número 17 eles de novo vão perguntar ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu. Versículo 18, eles não acreditaram que ele foram cego, foram até os pais vão confirmar isso. Versículo de número 20, então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ver agora, quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Então percebam que eles vão perguntar àquele homem novamente, aquele homem vai confirmar toda aquela história. O que eles queriam? Passar a informação de que Cristo era um charlatão, mas isso não era possível porque todos conheciam aquele homem e que ele era cego desde nascença. A outra possibilidade agora seria admitir que Jesus fazia tudo aquilo por obra do Espírito Santo, porque a Bíblia vai nos mostrar em Lucas capítulo 4, versículo de número 1, Lucas 4, 1, Jesus cheio do Espírito Santo. Lucas 4, versículo de número 14, então Jesus no poder do Espírito Santo. E aí veja também Mateus capítulo 12, versículo 28, Mateus 12, versículo de número 28, Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, Cristo fazia tudo aquilo pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Mas agora, os escribas, de forma consciente e deliberada, estão dizendo: ele faz isso pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. O que Cristo vai responder? O que Cristo vai falar aos escribas? Veja que Cristo vai contar a eles duas parábolas. Versículo 23. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Veja que o Senhor Jesus Cristo traz a figura de um reino. E todo reino, quando ele está dividido, quando há rupturas nele, esse reino não subsiste. E ele está aplicando isso àquilo que acabaram de afirmar acerca dele. Se ele faz isso pelo poder de Satanás, expulsa Satanás, então o reino de Satanás está dividido, então ele não subsistirá. Ele traz então para uma célula menor, um grupo menor. E ele diz, versículo 25, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se isso estiver acontecendo em uma casa,
onde os membros daquela casa não estão unidos, pelo contrário, a desunião, a desavença, aquela casa ela não vai subsistir, ela será destruída. A conclusão aqui está no versículo 26. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. A outra parábola que ele traz é de um homem valente que reside em sua casa e que alguém vai entrar para saquear a casa. Versículo 27, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. É necessário primeiro amarrar o valente, porque se isso não acontecer, certamente a pessoa não terá êxito. A pessoa fracassará no seu propósito de saquear a casa do valente. Primeiro tem que chegar lá, amarrá-lo e bem amarrado, para depois saquear os bens. Cristo está deixando bem claro que isso está acontecendo. Ele está amarrando o valente. Quem é o valente? Satanás. E que Cristo, o Filho de Deus, amarrou o valente, está saqueando a casa. A casa, exatamente Cristo libertando pessoas que eram escravas de Satanás. E daí então muitas pessoas falarem, está amarrado, de fato, Satanás está amarrado desde a vinda de Cristo. Porém, Satanás não está inoperante. Ele está amarrado, mas ele está em atividade. Daí então Cristo vai trazer duas notícias, uma no versículo 28 e outra no versículo 29. No versículo 28, Cristo traz uma boa notícia. A notícia que alegra o meu coração, alegra o seu coração. Que nós temos pecado, nós temos ofendido, agredido a santidade, a perfeição de Deus. E no versículo 28, Cristo diz, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Que bom! Eu não sei quais os tipos de pecado você tem cometido, mas eu sei, à luz das Escrituras, que tudo será perdoado. Se você se arrepender, se você confessar os seus pecados, tenha a garantia do perdão de Deus em Cristo Jesus. Se você proferiu alguma blasfêmia, algum xingamento para com Deus Pai, para com Deus Filho, você deve ter a certeza do perdão. Se você questionou o cuidado de Deus, se você questionou a assistência de Deus, a presença de Deus na sua vida, isso eu gostaria de dizer, seja qual for o pecado que você tenha cometido, Deus em Cristo te perdoa. Mas aqui há uma notícia desesperadora. No versículo de número 29, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado imperdoável. O que significa blasfemar? Significa amaldiçoar, xingar. Mas nesse momento aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo é atribuir a Satanás algo que é peculiar ao Espírito Santo, isso de forma consciente e deliberada, porque no versículo 30 Marcos diz, isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Eles estão falando isso de forma consciente e deliberada. Mas se de repente você estiver aí temendo ter cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado imperdoável, eu gostaria de lhe assegurar que esse pecado é cometido por aqueles que têm um conhecimento da verdade
e viram as costas, o que nós muitas vezes chamamos de apostasia. Isso de uma forma deliberada e consciente. Mas se você tem esse medo, é exatamente porque você não pecou. Porque quem cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo não está nem aí se fez isso ou se não fez. Mas eu gostaria de aqui trazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação: nós não podemos negar a existência e as ações de Satanás. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno e dia após dia Satanás tem mostrado as suas ações. Muitas vezes nós temos visto homens abusando de crianças, o que chamam aí de pedofilia. Nós temos visto jovens entrando na sua casa, matando seus pais e até mesmo o seu cônjuge. Nós temos visto jovens se entregando aí a drogas lícitas e ilícitas, e muitas vezes nós queremos elaborar uma explicação racional, social. E por que nós não podemos explicar isso e também trazer a ação do inimigo? Veja que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Não podemos ver isso como uma ação do inimigo. Não podemos, em hipótese nenhuma, atribuir tudo a Satanás, mas acredito que nós também não podemos tirar a ação de Satanás nos acontecimentos no nosso dia a dia. Segundo, eu não sei como você está, quais os pecados que você cometeu. Talvez você esteja angustiado, talvez você esteja agora desesperado porque cometeu um ato vergonhoso. Mas eu gostaria de dizer a você que Deus em Cristo lhe garante o perdão de todos os pecados. Ouça atentamente essas palavras, que está no versículo 8 de Marcos 3, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, tudo. Quais foram os seus pecados e as blasfêmias que proferirem? Tudo que você fez, que ofendeu a Deus, que transgrediu a lei de Deus, em Cristo você recebe o perdão. Terceiro, não há por que você ter medo de blasfemar contra o Espírito. Aquele que creu em Cristo, aquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador, aquele que foi batizado pelo Espírito Santo e que é a habitação do Espírito, o próprio Espírito guiará a verdade e jamais cometerá esse pecado. Não há por que você se desesperar, se angustiar, pensando eu blasfemei contra o Espírito Santo. Não. Somente aqueles que não pertencem a Cristo e que tiveram conhecimento da verdade, não aceitaram a verdade, pelo contrário, de forma deliberada, renunciaram toda a verdade e se opõem a Cristo e à obra do Espírito Santo, somente esses cometerão tal pecado. Por isso, fique tranquilo, seja qual for o seu pecado, Deus em Cristo te perdoa. O único pecado que Deus em Cristo não perdoa é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado este que nenhum filho de Deus, nenhum eleito de Deus cometerá. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a cada dia a depender mais e mais dele. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Permaneça conosco, permaneça com os nossos irmãos, guardando, protegendo, livrando de todo mal. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja, irmãos, e permaneça com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe, irmãos, e até o próximo domingo, se Deus quiser.